Torcedor, pós-jogo de Palmeiras 3, Vasco 0, outra grande partida do Palmeiras. Por isso que eu digo, a palavra-chave do futebol é a tal da paciência. Muitas vezes a gente não tem, muitas vezes os torcedores de todos os times normalmente não levam muito em conta o significado dessa palavra. Tem que ter paciência. É óbvio que o Palmeiras ficou devendo muito contra o Bahia, mas a gente tem que começar a entender que faz parte, uma hora ou outra jogar mal, faz parte, uma hora ou outra perder. Faz parte. Não tem time que só ganha todos os jogos e atropela todo mundo toda hora. O Palmeiras vinha de uma sequência de ótimos jogos contra o Bahia, um jogo ruim, um jogo fraco tecnicamente, 1-0 para o Bahia, e hoje de novo o Palmeiras já deu uma grande resposta, 3-0 no Vasco, só precisou jogar o primeiro tempo, assim como fez contra o Internacional. O primeiro tempo do Palmeiras já atropelou o Vasco de uma forma que o segundo tempo foi só administrando, ainda criou uma chance no segundo tempo, mas o primeiro foi avassalador. De novo, Flaco Lopes e Vitor Roque, cara, que dupla impressionante, estão jogando, não precisam nem se olhar, que sabe onde um tá o outro, e assim por diante. Eles vão, todos os jogos são eles que fazem os gols do Palmeiras, nas assistências são eles, as melhores chances são eles. Que dupla e que fase está os dois. O Flaco Lopes com 2 gols e 1 assistência. Olha os números do Flaco Lopes nesse último recorte aí, depois do Mundial, cara, é algo assim surreal. É surreal. Ele tá indo para a seleção da Argentina, algo que a gente jamais cogitou, e eu tô para dizer assim, cara, que com esse futebol aí ele vai para a Copa. Se o Scaloni tiver vendo o jogo, nossa, Flaco Lopes e vamos ver quem que vai também, porque são atuações assim que de deixar todo mundo de queixo caído. E o Vitor Roque de novo joga demais, joga muito, não foi convocado para a seleção brasileira. O Carlo Ancelotti optou por outros atacantes. Tudo bem que essa convocação especificamente ele está dando prioridade para os jogadores, né, que estão na Europa, mas cara, não é possível que o Vitor Roque não vá ser convocado. Não que eu esteja ligando para a seleção brasileira, porque sinceramente eu não tô nem aí para a seleção brasileira, tô nem aí mesmo, mas é uma injustiça, vai ser injustiça se o Vitor Roque não tiver pelo menos umas 2, 3 chances antes da Copa do Mundo para ele mostrar serviço e poder estar na seleção brasileira, porque realmente o Brasil hoje, nem os jogadores que estão na Europa, nenhum tem as características, e eu tô para dizer que nenhum tá jogando o que o Vitor Roque tá jogando. O Palmeiras no primeiro tempo, hoje o Abel optou por colocar o Rafael Veiga, né, na vaga que era do Andreas, e o Andreas na vaga que é do Lucas Evangelista, que machucou e está fora da temporada. O Rafael Veiga, a gente analisando a partida dele hoje, ele fez uma partida ok, né? Ele foi voluntarioso, cumpriu o seu papel tático, se posicionou bem, mas você vê que ainda ele não tá mostrando ainda aquele jogador que ele sempre foi, que, né? O Rafael Veiga chegou a ser o meia com maior número de gols no mundo, o Rafael Veiga, até pouco tempo atrás. Então assim, a gente tem que respeitar a história do Rafael Veiga. Ele realmente é um jogador que 90% do tempo dele no Palmeiras ele sempre entregou muito, e ele vem passando por essa fase que ele não está jogando bem faz um tempo, mas eu acho que é uma aposta válida sim, porque é o seguinte, a gente tem que parar para pensar que o Abel ele é especialista em fazer isso, né? Pegar jogador que está em baixa e ele vai insistindo no cara, o cara não vai jogando bem, ele vai insistindo, ele vai dando moral até a hora que o cara sobe muito de produção. E você já pensou nesse time encaixado que tá? Já pensou o Rafael Veiga passa a jogar 80%, 70% do que ele jogou nos melhores momentos com a camisa do Palmeiras? Cara, você ganha um jogador assim impressionante e decisivo, né? Rafael Veiga, que todas as finais, acho não, né? É o jogador da história do Palmeiras com o maior número de gols em finais, né? Um jogador histórico, decisivo, e que vale sim a pena. O Abel escalou esse jogo, ele fez um jogo ok, insistir de novo com ele, porque aquela coisa, futebol é confiança, e se o Rafael Veiga
Joga um, joga dois, joga 3 jogos, vai pegando sequência, vai pegando confiança, daqui a pouco faz gol importante, faz outro gol importante, o cara começa a voltar a ser o que era, e aí é um reforço, né, que já está no Palmeiras. Seria um reforço incrível se o Rafael Veiga começasse a jogar o que ele já jogou um dia, junto com o Flaco Lopes, Vitor Roque. A partir do Andreas ali de volante, você vê que ele é um jogador que ele tem uma boa marcação, ele não é um pegador, aquela marcação assim, estilo, né, Aníbal Moreno, ou estilo Richard Rios, né, vamos colocar assim. Ele é um jogador mais posicional ali, ele persegue o dele, mas ele não é muito de embate físico, mas a bola do meio campo ali sai com muita qualidade, né, sai com muito mais qualidade, ele acelera o passe muito rápido. Então o Palmeiras tinha muito esse problema antes do Mundial, ou até no Mundial, de a bola passava pelo volante e, sabe, aquela lentidão, sempre o passe para o lado, ele sempre arrisca. Tanto que o Andreas Pereira, ele erra, às vezes, até um número maior de passes, porque ele é aquele jogador que gosta de dar aquele passe que vai quebrar a linha mesmo, e que aquele passe que se entra, o cara domina para frente e tem campo para fazer alguma jogada. Ele não é muito de ficar aquele passe que não vai dar em nada, ele é um jogador que arrisca muito. O Abel gosta de jogador que arrisca, né? E mudando só um pouco de assunto, mas e aí, Rogério Ceni, tá bom assim? Foi só balão de novo? 3-0 só no chutão? Eu acho que não que o Abel ou que o Palmeiras precise dar uma resposta pro Rogério Ceni, mas ficou feio o que ele falou lá, né? Que o Palmeiras só dá balão, né? E o time dele, né, que é o time do Guardiola, né, que é o Manchester City, né, que tem ali os direitos também do Bahia, né? É o mesmo treinador, né? O Guardiola, Rogério Ceni, eles têm o mesmo, né? Mesmo pensamento, como se o Bahia estivesse jogando um bolão, né? Que inclusive o Bahia, com esse estilo todo de jogo que o Rogério Ceni diz que tem, que sai construindo lá de trás, tem menos gols que o Palmeiras no campeonato, tomou mais gols que o Palmeiras no campeonato, tem menos vitórias, saiu da Libertadores na primeira fase, já foi eliminado da Sul-Americana. Então são resultados pífios da temporada do Bahia, a não ser lá dentro do estado deles que eles conseguem ganhar alguma coisa. E quem é o Rogério Ceni como técnico para falar do Abel Ferreira? Talvez nem seja rivalidade com o Abel Ferreira, talvez seja a rivalidade mais com o Palmeiras, que por sinal ele já foi goleado e já foi muito goleado. Talvez o Rogério Ceni tenha problemas, né, com esse negócio de chutão, de ligação direta. Talvez faça ele lembrar aquele gol do Robinho, né, de cobertura, aqueles 2 gols do Robinho, né, de cobertura, ligação direta. Talvez ele não goste dessa palavra, e por isso que ele criticou o Palmeiras no último final de semana, que o Bahia venceu o Palmeiras por 1-0. O Palmeiras aproveitou bem sua chance hoje, venceu o Vasco por 3-0, e agora sim a sequência do Palmeiras é uma sequência, não vou dizer mais fácil, porque fácil é só na hora do jogo ali para você ver se vai ser fácil ou não, mas com certeza, comparando com a tabela do Flamengo, a tabela que está por vir para o Palmeiras é uma tabela mais acessível, vamos usar essa palavra, do que para o Flamengo. Lembrando que o acessível só vai se demonstrar dentro de campo e não antes dele. O Palmeiras pega o São Paulo agora, fora de casa, e depois pega o Bragantino em casa, e depois, né, eu acho que é o confronto contra o Flamengo. O Flamengo tem o jogo contra o Cruzeiro agora, tem Bahia, tem Botafogo e depois Palmeiras. Então a tabela do Flamengo é mais difícil mesmo, e eu acho que o Palmeiras começou bem essa próxima sequência aí com a vitória contra o Vasco, porque essa sequência, para mim, na minha opinião, é determinante para saber se o Palmeiras vai se aproximar ou passar o Flamengo, ou então vai dar adeus ao título brasileiro, porque é nesses confrontos que o Flamengo vai ter a maior dificuldade, e creio que é aí que eles podem perder pontos, e eles perdendo pontos, o Palmeiras tem que pontuar para poder passar à frente, empatar ou ficar muito próximo e chegar no confronto direto contra o Flamengo. Possivelmente seria ótimo se estivesse na frente, pelo menos um ponto que seja, para que o Palmeiras possa ir para esse confronto um pouco mais tranquilo e sem ter que ficar correndo desesperadamente e se arriscando, porque aí realmente o jogo vai ficar mais difícil. Lembrando que Palmeiras e Flamengo vai ser lá no Maracanã, o primeiro turno já foi aqui no Allianz Parque. Galera, esse foi o pós-jogo de hoje.
Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!